pelo nosso site, tem protesto rolando em Brasília. Lucas Borges Teixeira acompanha, registra no nosso site. Grevistas protestam no Alvorada, dizem que o presidente Lula só valoriza a educação na mídia. Está aqui a foto. Servidores federais, professores universitários foram à porta do Palácio da Alvorada agora de manhã protestar por aumento salarial e reestruturação de carreira. Mais da metade dos institutos federais, mais da metade estão em greve. São pelo menos 470 campi dos 687 parados desde o início de abril, segundo o Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Os grevistas chegaram por volta das 7 da manhã, mas não puderam ir até ao portão, aberto à visitação só a partir das 10. Cerca de 100 pessoas ficaram na barreira, falando por alto-falante, megafone, pedindo para que o presidente fosse até eles, mas não foram atendidos. As categorias têm reclamado que as negociações com o Ministério da Educação não têm avançado. Os servidores querem um aumento salarial de 22%, dividido em 3 anos. Por enquanto, o governo ofereceu 9%, dividido em 2 anos a partir de 2025. Uma nova rodada de negociações está marcada para amanhã, às 10 da manhã. Vai ser a quinta, segundo os grevistas. Para o UOL, o MEC afirmou estar atento às demandas e que segue em diálogo franco e respeitoso com os grevistas. E aí, Sakamoto, greve na educação. Então, é interessante, Diego, porque você tem algumas categorias de Estado que estão fazendo greve e são categorias que estão bastante ressentidas, né, com o fato de que outras categorias que conseguiram, segundo eles, o atendimento de reivindicações, inclusive sem precisar fazer greve, estiveram ao lado de Jair Bolsonaro, enquanto as outras categorias estiveram ao lado da democracia. Então, você tem, por exemplo, junto com professores de universidades federais que apanharam muito, que sofreram assédio, que sofreram perseguição durante os 4 anos de governo Bolsonaro, né? Os próprios ministros da educação do Bolsonaro, vamos lembrar bem, eles chamavam ataques, criticavam publicamente, batiam simbolicamente nas universidades federais, em professores e alunos, né? Junto com eles, nós temos servidores do IBAMA, do ICMBio, que também estão reivindicando, né, servidores, auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, entre outros servidores que juntos, né, eles dizem, olha, nós fizemos resistência a retrocessos democráticos durante a gestão Jair Bolsonaro. E aí eles citam, entrevistei professor, entrevistei pessoal do IBAMA, entrevistei pessoal da Auditoria Fiscal do Trabalho, da Inspeção do Trabalho, que os três citaram, falaram da Polícia Rodoviária Federal, e falaram assim, olha, Durante o governo Bolsonaro, utilizou a cúpula, eles falaram, não, nada contra os trabalhadores, mas utilizou a cúpula da Polícia Rodoviária Federal em atos, em processos golpistas, a dificultar eleitores do Lula em votarem no segundo turno das eleições de 2022, de outubro, de fazer vistas grossas para as paralisações e os bloqueios de rodovias federais, nos meses que se seguiram, também como parte de atos golpistas, entre outros pontos. A Polícia Rodoviária Federal foi apontada muitas vezes como uma espécie de polícia política de Bolsonaro, usada por ele nesse sentido. Então, devido à cúpula, né? Repito, não estou falando dos trabalhadores da Polícia Rodoviária Federal. Mas o fato é que esses servidores dessas outras categorias apontam e falam, poxa, a Polícia Rodoviária Federal teve demandas atendidas e a gente que foi resistência, né, num processo de desconstrução democrática, não. E aí o pessoal está frustrado por conta disso. A frustração não é apenas a não recomposição salarial, né, também por conta disso. Aí muita gente que inclusive é aliada de Lula nas redes sociais, no Congresso, fala, poxa, não é a hora, o presidente está enfrentando crise aqui, enfrentando crise ali. Por que está fazendo isso agora e não fez durante o governo Bolsonaro? Tem um monte de professor, eu conversei com professores também, né, ligados a sindicatos, né, falando o seguinte, olha, a gente fez cartas, fizemos protestos, mas o que acontecia naquele momento era um momento que a gente sofreu muito, né, que a gente apanhou muito, né, então agora, como a gente voltou a ter um regime democrático pleno, então vamos fazer um protesto em cima disso, vamos reivindicar. Né? Inclusive, alguns deles, um inspetor do trabalho falou, né, um fiscal do trabalho falou, olha, e é natural, pessoal que não se engane, é natural que em momentos em que você tem um governo que dialogue, é claro que as reivindicações vão surgir. É claro que
existem reivindicações e reivindicações. Normalmente você vai pegar salário de professor, de fiscal do IBAMA, tudo são salários baixos, em comparação com outros que têm acesso diretamente ao poder público e que conseguem outras coisas. Neste exato momento está sendo discutido no Brasil, inclusive, a questão do quinquênio para categorias do mundo jurídico, né, do judiciário, né? E aí você já pega pessoas que partem de salários altos, aumentando ainda mais o seu salário. Então a gente tem isso. Quando a gente fala, inclusive, em reforma administrativa ou em outras coisas do gênero, normalmente você vai pegar as medidas, acabam recaindo nas costas, medidas propostas acabam recaindo nas costas de professores, enfermeiros, técnicos, né, que ganham menos já e que trabalham bastante, em detrimento a outras categorias que podem trabalhar bastante, mas também já ganham bastante, né? Então, esse é o ponto. Quando a gente fala de funcionalismo público, tem que só tomar cuidado. Você tem diversos funcionalismos, alguns que ganham muito menos do que outros. E a gente tem reivindicações, algumas mais justas do que outras nesse processo. Mas é claro que no final do dia, quem vai ter que, na verdade, quem vai ter que se virar nos 30, quem vai sofrer com isso é o próprio governo Lula, que nesse momento está precisando de apoio dessas categorias, né, dessas categorias que historicamente apoiaram o governo, né, apoiaram a candidatura, né. Mas eles vão ter que, na verdade, ele vai ter que rebolar para tentar atender. Última coisa, dentro do governo, inclusive, tem gente que fala: ah, mas também se não der para atender, não tem tanto problema, porque essas categorias vão estar com a gente em 2026, independentemente do que aconteça, né? Só que aí tem uma outra questão, que é a questão da qualidade do serviço público. Uma parte da população ela está insatisfeita, e não é de agora, é de muitos e muitos anos, pela queda da qualidade do serviço público, de saúde, de educação. Isso tem a ver com professores, outros profissionais também bem remunerados, e com reciclagem e tudo isso mais. Então, é uma coisa difícil de equalizar, Diego, porque o governo, o ministro Haddad está tentando fazer mudanças, salvar dinheiro, chegar a um déficit zero, e, por outro lado, a reivindicação de funcionários públicos. Ô Josias, o ministro da Educação, Camilo Santana, anda sumido também, né? Pouco vejo o ministro aparecer e tal, vez ou outra só, mas tá sumido. É inexplicavelmente sumido, né? Soltou uma nota aí no início da semana, dizendo que o governo está aberto ao diálogo e tal, mas está realmente sumido. Está acontecendo um fenômeno curioso, Diego. O Lula está sob ataque de corporações e movimentos sociais que sempre historicamente, lhe foram simpáticos, do MST aos servidores públicos. E esse questionamento é potencializado pela inação do governo. O Lula negligenciou claramente os seus antigos aliados no pressuposto de que seria tratado por eles com mais condescendência. Então, soube conversar com o Centrão e desatendeu, foi leniente com os seus amigos, né? Então, está agora, o MST estava no início da semana com 24 propriedades invadidas, inclusive uma do Embrapa, da Embrapa, e esse movimento, o chamado Abril Vermelho, ele ocorre pelo segundo ano consecutivo. E o governo agora, nesta semana, é que foi anunciar o seu programa de reforma agrária, um programa com cheiro de naftalina, falta novidade, falta contemporaneidade ao programa, e os professores também. Eu me lembro de uma cena, Diego, que ficou célebre durante o governo Bolsonaro, quando o então ministro da Economia, Paulo Guedes, disse: todo mundo está achando que nós estamos distraídos e abraçam a gente, acham que estão nos enrolando aqui no Congresso, mas nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Ele se referia ao fato de que o governo obteve uma autorização para sonegar aumento aos servidores por 2 anos. 2 anos os servidores foram submetidos a uma ausência de reajuste salarial. A pandemia como que atenuou a reação dos servidores, mas no início do governo Lula havia já um movimento, uma pressão, uma expectativa por uma mudança em relação a isso. O próprio Fernando Haddad, agora ministro da Fazenda do Lula, a certa altura disse, numa reunião até com os servidores: nós vamos tirar a granada do bolso, né? E agora os servidores estão cobrando que o governo Lula retire a granada que o Paulo Guedes colocou nos seus bolsos lá atrás, né? E compreensível
a hesitação do governo, porque a situação fiscal não é das mais favoráveis, mas quando você observa ao redor e vê que parlamentares do Centrão têm à sua disposição 50 bilhões de reais para distribuir nos seus redutos eleitorais. Agora mesmo, nesta semana, o governo retomou a liberação dessas emendas, privilegiando ali os seus parlamentares mais chegados, não é? Quando você observa que no Senado estão lá aprovando uma emenda constitucional para conceder aumento a juízes e a promotores, gente que já tem uma condição muito favorecida, uma série de penduricários. Tem juiz hoje no Brasil que ganha mais de 100 mil reais, considerando-se os penduricários todos. Há juízes ganhando mais de 300 mil reais em determinados meses, por conta de atrasados que eles mesmos se autoconcedem. Então, num ambiente assim, é natural que os servidores se revoltem, que saiam às ruas, que pressionem o presidente. E o Lula precisa lidar com essa pressão e precisa dar, evidentemente, uma resposta. O governo tem dito, estamos abertos ao diálogo, mas não basta dialogar. É preciso que, efetivamente, as soluções sejam levadas à mesa, né? Os professores estão pedindo aí mais de 20% de reajuste, 22% em 3 parcelas. O governo alega que já deu 9% no ano passado e que agora está se dispondo a dar 4,5% agora, 4,5%, não, aliás, 4,5% no ano que vem, 4,5% no ano seguinte. Não, essas ofertas não estão sensibilizando os servidores. Talvez o governo tenha que colocar algo mais na mesa. Bem, estão vindo aí algumas propostas de benefícios indiretos e tal. O fato é que o governo Lula não pode se abster de dialogar com quem sempre lhe foi afável. Durante toda a sua história, o Lula obteve a simpatia desses movimentos sociais, dessas corporações de servidores. Agora ele precisa responder a essa simpatia com um diálogo que seja sincero, que leve à mesa soluções que sejam vistas como razoáveis, né? Por ora, isso não aconteceu. Josias.